Olá, galerinha, estamos aqui para mais uma videoaula. Eu vou estar pontuando para vocês os principais tópicos do capítulo 1, para que vocês façam as atividades que estão no portal. Então, nós vamos revisar aquilo que nós já havíamos visto, ok? Então, esse capítulo ele fala sobre ecologia, tá? Então, vamos começar, né? Ecologia, o que seria, o que estuda? A ecologia, ela estuda a interação dos seres vivos entre si e dos seres vivos com o ambiente. Bom, então esse é o primeiro ponto. E esse ambiente, ele é formado por diversos fatores, aliás, por dois fatores, fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos, tá, são o quê? São os seres vivos que compõem esse ambiente. Então, tudo que é ser vivo está compondo o ambiente é fator biótico. Os fatores abióticos, o que seriam? São os elementos que não têm vida. Tudo aquilo que não tem vida, mas que compõe o ambiente, é chamado de fator abiótico. Exemplo disso, a água, o ar, o solo, a luz, a temperatura, todos estes são fatores abióticos, tá bom? Agora nós vamos avançar para os níveis de organização em ecologia, tá? Para se estudar é necessário organizar. Então nós vamos partir lá do princípio da estrutura base de todo ser vivo, que é a célula. Então o primeiro ponto, o ponto de partida para esses níveis de organização é a célula. Tá? Então a célula é o primeiro nível. Logo em seguida nós temos o tecido. O que seria esse tecido? O conjunto de células, tá, formam um tecido, ok? Terceiro nível, o órgão. Órgão é o tecido, o conjunto de tecidos, né, uma estrutura de tecido, ela forma um órgão, ok? Quarto nível de organização, sistema. O sistema ele é formado pelo quê? Por um conjunto de órgãos que têm a mesma função, que trabalham para uma mesma função, ok? Por exemplo, nós temos o sistema respiratório, nós temos os órgãos que compõem esse sistema respiratório, tá bom? Continuando, nós temos o quinto nível de organização, que seria o organismo, tá? O organismo, ele é formado pelo quê? Ele se forma por um conjunto de sistemas. Então, vários sistemas trabalhando juntos, todos eles juntinhos, né? Eles formam o quê? Um organismo. Exemplo disso, o nosso organismo ele é formado pelo sistema respiratório, circulatório, sistema nervoso, né? Então, todos esses sistemas do nosso corpo juntinhos, trabalhando, eles formam o nosso organismo, tá? Logo em seguida, nós temos o sexto nível de organização, que é a população. O que seria essa população? A população é formada por organismos agrupados. Então, organismos que se agrupam formam populações, ok? Sétimo nível de organização, nós temos a comunidade. O que seria a comunidade? Comunidade é um conjunto, são conjuntos de populações, ok? Então, conjuntos de populações formam uma comunidade. Oitavo nível de organização, nós temos o ecossistema. Ecossistema são comunidades, tá? Grupos de comunidades, mas os fatores abióticos formam um ecossistema, tá? E o conjunto de ecossistemas, a união de todos os ecossistemas, tá? Forma o último nível de organização, que é a biosfera, ok? Que é a união de todos os ecossistemas. Então, esses aí são os níveis de organização em ecologia, tá bom? Vou citar aqui alguns outros tópicos importantes desse capítulo, que é o habitat. Que seria isso? É o lugar onde aquela espécie, aquela determinada espécie, ela vive. Então, isso é o habitat, é o lugar que a espécie vive, que aquela determinada espécie vive, tá? Temos também aí, nesse capítulo, o nicho ecológico, tá? Nicho ecológico, o que seria isso? É o modo de vida de um ser vivo. Então, o modo que aquele ser vivo ele vive é chamado de nicho ecológico, tá? Temos também a caracterização de bioma, tá? O que seria o bioma em si? É uma grande comunidade estável, tá? Essa grande comunidade ela está adaptada às condições ecológicas daquele local, daquela região. Então, uma comunidade que está adaptada às condições ecológicas de uma região e que é estável é chamada de bioma, tá? É denominado como bioma. Nós temos os biomas aquáticos e os biomas terrestres, tá? Os biomas aquáticos, quais são? Tá? As áreas úmidas, os lagos, os córregos, rios,
estuários, que são as regiões de transação entre mar e rio, os recifes de corais, zonas entre marés, zona pelágica, zona oceânica, bentônica. Então nós temos todas essas regiões que formam o bioma aquático, ok? E também temos os biomas terrestres, tá? Que são, quais são eles? O bioma da Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica, Campos Sulinos, todos esses são biomas terrestres, ok? Então o que vocês vão fazer com essas informações, esses tópicos que eu mencionei? Vocês vão pegar esses tópicos que eu falei aqui nesse vídeo, tá? E vão montar a atividade que eu pedi, o resumo que eu pedi lá do capítulo 1, ok? Então utilizem essas informações, esses tópicos que eu dei e montem o resumo de vocês. Lembrando que eu mencionei o tópico e você tem um livro a seu dispor com muito mais informação, tá? É só você pegar cada tópico, ler com mais atenção, que você vai ver que tem isso que eu falei e ainda pode introduzir mais coisas no seu resumo, tá bom? Para enriquecer a sua atividade. Então, fiquem com Deus, até a próxima aula e um beijinho para vocês.